Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à nossa 16ª e 17ª aula. A gente vai falar um pouquinho sobre galáxias ativas, quasares e buracos negros gigantes. Bom, todas essas galáxias elas tendem a apresentar uma grande quantidade de estrelas em sua região central. Então, tem ali uma concentração na região central com bastante estrelas, que fica, obviamente, mais brilhante do que o restante da galáxia. A maioria dessa radiação ela é emitida nas proximidades da região visível do espectro, né? Pois é nessa região que as estrelas elas emitem mais radiação. Porém, existem algumas galáxias que apresentam um núcleo muito mais brilhante do que o usual, e não apenas nas proximidades do óptico, como no caso das galáxias normais, mas também em outras regiões do espectro, como por exemplo nos raios-x, ultravioleta e rádio. Além da radiação que é emitida pelos núcleos dessas galáxias, elas são anormalmente intensas, ou seja, a radiação que é emitida pelo núcleo dessas galáxias ela é extremamente grande e apresentam flutuações rápidas em sua intensidade. Então, existem algumas variações bem rápidas na intensidade da radiação emitida por esses núcleos das galáxias ativas. Essa radiação ela não consegue ser explicada como sendo originada por uma grande concentração de estrelas. Ou seja, a fonte dessa radiação é não estelar ou não térmica. Então, as estrelas elas emitem radiação térmica, onde a distribuição de intensidade em função do comprimento de onda depende apenas da temperatura. Essas galáxias, os centros dela emitem grandes quantidades de energia, com espectro não térmico. Elas são chamadas de galáxias ativas, justamente para fazer essa diferenciação das galáxias normais. E os seus centros, eles brilham extremamente, de forma muito grande, e eles são chamados de núcleos ativos de galáxias. Cerca de 10% das galáxias conhecidas elas são galáxias ativas, e elas são classificadas em galáxias Seyfert, radiogaláxias, objetos BL-LAC e quasares. A gente vai ver aqui agora como o que seriam nessas galáxias do tipo Seyfert. Essa imagem aqui é a galáxia NGC 7742. Ela está localizada aí a cerca de 2 milhões de anos-luz na constelação de Pégaso. E ela foi fotografada pelo telescópio espacial Hubble. Essa região central da galáxia, ela tem aproximadamente 3 mil anos-luz de diâmetro e provavelmente contém um buraco negro supermassivo. Então vamos lá, o que são essas galáxias? Elas foram descobertas em 1943 por Carl Seyfert, por isso o nome levou o nome dele, né? São galáxias do tipo espiral, com núcleos pontuais muito luminosos, como a gente consegue visualizar nessa imagem. E eles contribuem, esses núcleos que são muito luminosos, eles contribuem com aproximadamente metade da luminosidade total da galáxia no óptico. O espectro nuclear, ele apresenta linhas de emissão muito alargadas, indicando movimentos muito rápidos dos gases internos. E um contínuo não térmico muito intenso ali no espectro do ultravioleta. Geralmente, a emissão dessas galáxias ela sofre variabilidade em períodos relativamente curtos, o que nos leva a concluir que a fonte emissora deve ser compacta. Estima-se também que aproximadamente 1% de todas as galáxias espirais são galáxias Seyfert. Então, resumindo, elas são galáxias com núcleo ativo muito brilhante. A energia emitida, que é emitida pelo núcleo ela é muito grande, então é muito maior que a energia da galáxia hospedeira. E o espectro, elas apresentam um espectro não térmico e com linhas de emissão alargadas. E aí nós temos as radiogaláxias, que são galáxias que têm uma emissão em rádio muito intensa. Então, observadas no óptico, elas geralmente possuem ali uma aparência de uma galáxia elíptica grande, mas, quando observadas em rádio, elas apresentam uma estrutura dupla, com 2 lóbulos emissores em rádio, localizados um em cada lado da galáxia elíptica. E as distâncias que chegam a cerca de 6 megaparsecs do centro. Outra característica muito interessante das radiogaláxias
é a presença de um jato de matéria saindo da fonte central, localizada no núcleo da galáxia. Uma das radiogaláxias mais brilhantes que a gente conhece é a Centauro A, que ela está localizada na constelação de Centauro, no hemisfério sul celeste. Então, resumindo aqui a questão das radiogaláxias, a maior parte da energia que elas emitem, como o próprio nome sugere, é na região do rádio. Então, ela geralmente é concentrada na forma de jatos e lóbulos, e no óptico ela tem uma aparência ali de galáxia elíptica. Então, essa aqui é a imagem da radiogaláxia Centaurus A. Essa imagem aqui foi composta em óptico, raio-x e rádio. E aí nós temos os objetos BL e LAC. Esses objetos, eles são um outro tipo de objetos muito interessante. Eles apresentam um núcleo muito brilhante e compacto. A gente consegue ter uma noção nessa imagem que a gente vê aqui. Tem uma extraordinária variabilidade em pequenos períodos de tempo. Emitem luz polarizada em espectro não térmico, sem linhas de absorção ou linhas de emissão. E acredita-se que sejam radiogaláxias distantes que possuem a orientação de modo que o jato ele fica apontado para a Terra. E são fonte de rádio também. Muitos são fonte de rádio também. E aí, por fim, nós temos os quasares. Que os quasares, ele vem do nome quase estelar rádio Solstice. Eles foram descobertos ali em 1961 como fortes fonte de rádio. Uma aparência óptica aparentemente estelar. Então, no óptico, ele tem uma aparência que se assemelha muito a uma estrela azulada. São objetos extremamente compactos e luminosos que emitem mais do que centenas de galáxias juntas, ou seja, até 1 trilhão de vezes mais que o Sol. O nome quase estelar é justamente por conta dessa aparência que, quando foi observado nas primeiras vezes, parecia com uma estrela. Mas como não era uma estrela, então ficou esse nome quase estelar, quase estrela, e aí daí veio a origem do nome quasares. Eles são fontes muito fortes de rádio, variáveis, e os seus espectros apresentam linhas largas com enormes redshifts. A gente já viu nas aulas anteriores o que são os redshifts, né? Que é o desvio para o vermelho, que a gente observa no espectro, e eles correspondem a velocidades de recessão muito altas, de cerca de alguns décimos da velocidade da luz. Então, isso indica que eles são muito distantes. O primeiro quasar que teve seu espectro identificado foi o 3C273. Ele foi identificado pelo astrônomo holandês Maart Schmidt em 1963. A gente tem aí que esse 3C273, a distância dele é de aproximadamente 680 megaparsecs, ou cerca de 2,2 bilhões de anos-luz de distância. Então, realmente são muito distantes. Então, a gente tem uma noção aí de que são considerados os objetos mais luminosos do universo, possuem uma aparência ali estelar, daí justamente veio o seu nome, né, quase estelar, quasares, emitem radiações muito fortes em rádio, apresentam espectros muito grandes, com grandes redshifts, indicam que são realmente muito distantes. Então, como eu acabei de falar aqui, o 3C273 ele está a uma distância de 2,2 bilhões de anos-luz. Então, é realmente muito distante. E aqui nós temos uma imagem essa imagem representa justamente o espectro do quasar 3C273 no óptico. E ele nos mostra aqui as linhas de hidrogênio em emissão que estão deslocadas para o vermelho, o redshift. Então, por exemplo, a linha H, que tem um comprimento de onda aí de repouso de 4.861 por aí, ela está deslocada para 5.600. Esse quasar, o 3C273, é o quasar mais próximo da Terra. Os quasares mais distantes, já descobertos ali,
tem um deslocamento para o vermelho muito grande. Mas eu falei até então que que existem uma fonte de energia muito grande, né, nessas galáxias ativas. Mas de onde que vem a energia delas, né? Então, basicamente, hoje em dia, a maioria dos astrônomos, né, dos estudiosos, eles aceitam que essas diversas formas de galáxias com núcleo ativo, né, como as galáxias Seyfert, quasares e blazares, elas têm a sua fonte de energia originada do mesmo processo básico. Esse processo básico é o processo do gás sendo acelerado por um buraco negro supermassivo central. Esse processo ele foi proposto em 1964 por Edwin Ernest e por Zeldovsky. Então, basicamente, é um processo onde o gás ele está sendo acelerado por um buraco negro supermassivo central, que existe ali no centro das galáxias. Então, o gás caindo num buraco negro, ele vai formar um disco de acreção em rotação com um raio de alguns dias-luz a algumas semanas-luz. E à medida que esse gás ele vai espiralando para o centro, ele transforma a energia gravitacional em energia cinética, acelerando, aquecendo e liberando enormes quantidades de energia. Ao mesmo tempo, parte do gás ela consegue ser ejetada a alta velocidade na direção perpendicular aos discos de acreção, o que formam os jatos e lóbulos que são observados em algumas galáxias ativas. Essa colimação dos jatos ela pode ser devida justamente a campos magnéticos que são originados nesse disco de acreção. Toda essa matéria, toda a energia, ela é irradiada antes da matéria cair no horizonte de eventos do buraco negro, porque além desse limite, nada escapa. Então, além do limite ali do horizonte de eventos do buraco negro, nada consegue escapar, nem mesmo a luz. E a acreção, ela vai ser justamente ali um processo muito eficiente, inclusive, que é o processo de converter matéria em energia. Então, eu falei aqui que a fonte de energia vem justamente desse gás que está sendo ali capturado por um buraco negro supermassivo central. Mas o que são os buracos negros, né? Os buracos negros, um buraco negro ele é um objeto astronômico que possui uma atração gravitacional muito forte. É tão forte que nada, nem mesmo a luz consegue escapar dele. Então, a superfície de um buraco negro ela é chamada de horizonte de eventos. E ela define justamente ali a fronteira onde tem a velocidade necessária para escapar, ela excede a velocidade da luz. Então, a matéria e a radiação elas conseguem entrar, mas elas não conseguem sair. E aí existem duas classes principais de buracos negros que foram amplamente observadas. Existem os buracos negros de massa estelar, que possuem ali 3 a dezenas de vezes a massa do Sol, estão espalhados por nossa galáxia, né, a Via Láctea, enquanto temos os buracos negros gigantes ou buracos negros supermassivos, né, que eles pesam da ordem de 100 mil a bilhões de massas solares, e eles são encontrados no centro da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa. Então, na nossa galáxia, nós temos, no centro da nossa galáxia, um buraco negro supermassivo, um buraco negro gigante. Um buraco negro de massa estelar, ele se forma quando uma estrela com mais de 20 massas solares, ela esgota o seu combustível nuclear, que possui dentro do seu núcleo, e ela colapsa sobre o seu próprio peso. O colapso ele desencadeia ali uma explosão de uma supernova, que explode as camadas mais externas da estrela. Mas se o núcleo contém ali mais do que cerca de 3 vezes a massa do Sol, nenhuma força consegue impedir o seu colapso em um buraco negro. Então, a origem dos buracos negros, já a origem dos buracos negros supermassivos ou buracos negros gigantes, é um pouco mal compreendida, mas a gente sabe que eles existem desde os primeiros dias de vida de uma galáxia. Os buracos negros eles também possuem dimensões bastante variadas. A gente já falou aqui, né, da massa, então os buracos negros de massa estelar, eles possuem uma massa aí que vão de 3 a dezenas de vezes a massa do Sol. E os supermassivos vão de 100 mil a bilhões de vezes a massa do Sol. Então, eles possuem dimensões bastante variadas. E os menores deles, eles podem apresentar
até mesmo o tamanho de um único átomo. E os maiores, por sua vez, eles podem ter raios de poucos quilômetros e milhões de vezes a massa do Sol. Algumas observações astronômicas forneceram fortes evidências de que o centro de todas as grandes galáxias é ocupado por um buraco negro supermassivo. Então, como eu já falei, no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, há um buraco negro supermassivo e seu nome é Sagitários A. Um outro ponto muito importante sobre os buracos negros é que, uma vez nascidos, eles podem ir crescendo, agregando matéria que vai caindo neles, incluindo também o gás que é extraído de estrelas vizinhas e até mesmo de outros buracos negros. E aí, falando um pouquinho melhor sobre os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos, os estelares eles são originados a partir de estrelas, como eu já dei uma introdução para vocês, são originados a partir de estrelas de alta massa, cerca de aí maior do que 10 vezes a massa do Sol, por exemplo, que após passarem pelo estágio evolutivo da sequência principal e esgotarem seu combustível para a fusão nuclear, elas passam pelo estágio de gigantes e de supergigantes e depois explodem como supernovas. As estrelas elas evoluem desde o seu nascimento até a sua morte. Então, após a fase de sua formação, elas passam por esse período chamado de sequência principal, como já foi visto aí em aulas anteriores, que a gente falou sobre a vida das estrelas. Então, elas passam por esse período chamado, na chamada sequência principal, na qual a estrela ela se mantém estável, produzindo energia por fusão nuclear. E depois de passar pela fase de gigante ou de supergigante, elas chegam ao seu estágio final. Já os buracos negros supermassivos ou buracos negros gigantes, a ideia é de que eles se formaram ainda lá na origem do universo, enquanto os estelares, eles resultam da morte de uma estrela supernova. Então, essa é a principal diferença entre os buracos negros gigantes ou supermassivos e os buracos negros estelares. Então, os buracos negros supermassivos, eles são encontrados no centro de galáxias, têm massas que variam de milhões a bilhões de massas solares. Eles podem ter sido originados no colapso gravitacional de imensas nuvens de gás ou de aglomerados de milhões de estrelas no centro de galáxias que se formaram quando o universo ainda era mais jovem, bem mais denso. Então, estimativas atuais, que foram obtidas justamente através de observações de quasares, indicam que os primeiros buracos negros supermassivos se formaram quando o universo tinha menos do que 1 bilhão de anos de idade. Então, só para se ter noção, a idade atual do universo é de cerca de 13 bilhões de anos. A acreção de material buraco negro supermassivo no centro das galáxias produz fenômenos de feedback, como, por exemplo, emissão de radiação e jatos relativísticos a partir do disco de acreção. Então, a gente tem aqui, nessa imagem, a gente tem aqui uma concepção artística, né, uma ilustração da evolução de uma estrela massiva até a sua morte, com a explosão em supernova e formação de um buraco negro. E nessa imagem aqui, nós temos a primeira imagem de um buraco negro, que foi obtida em 2019. Acredito que muitos souberam dessa imagem. Ela foi obtida em 2019, né, através de uma colaboração internacional que conectou 8 radiotelescópios terrestres em uma única antena e conseguiu capturar a imagem de buraco negro pela primeira vez. Na imagem, a gente consegue ver um anel brilhante ao redor de um centro escuro. Esse anel é o resultado da luz que se dobra ao redor do buraco negro devido à sua forte gravidade. Esse buraco negro está concentrado, está localizado no centro de uma galáxia chamada Messier 87, ou M87, que está localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância da gente, e pesa mais do que 6 bilhões de massas solares. Uma característica interessante, o seu horizonte de eventos ele se estende tanto que ele consegue abranger grande parte do nosso sistema solar, bem além dos planetas. Essa imagem, como eu falei, ela foi obtida através de uma participação coletiva, né, de uma colaboração internacional.
né? E foi utilizado aí 8 radiotelescópios espalhados por diversos pontos da Terra e que fazem parte justamente do projeto chamado Event Horizon Telescope, ou EHT. Então, resumindo aqui, fazendo um resumão do que a gente viu na aula de hoje. A gente viu que as galáxias ativas são galáxias que possuem núcleos que emitem grandes quantidades de energia e são muito maiores, né? Grandes quantidades de energia que são energias, quantidades muito maiores do que as galáxias normais conseguem emitir. Possuem espectro não térmico, o que indica que a radiação é de origem não estelar, e elas apresentam variações rápidas em seu brilho, indicando que a fonte de energia ela está concentrada em uma região muito pequena. E elas compreendem aí cerca de 10% de todas as galáxias. Então, inclui as galáxias Seyfert, que são as galáxias do tipo espirais, que apresentam um núcleo ativo muito brilhante, e que a energia que é emitida por seu núcleo é várias vezes maior que a energia da galáxia hospedeira. O espectro é não térmico e possui linhas de emissão alargadas. Temos também as radiogaláxias, como o próprio nome sugere, são galáxias que emitem a maior parte da sua energia na região do rádio e é geralmente concentrada na forma de jatos e lóbulos. E no óptico, elas possuem uma aparência ali de galáxias elípticas. Temos os objetos BL-LAC, que são uma outra classe de objetos exóticos, né? E muitos desses objetos são fontes de rádio. E acredita-se também que sejam radiogaláxias muito afastadas, que possuem uma orientação de forma que o jato ele fica apontado para a Terra. E temos, por fim, também os quasares, que são considerados os objetos mais luminosos do universo. Possuem aparência estelar, emissão muito grande em rádio, e um espectro com grandes redshifts, que indicam que eles são muito distantes. E, basicamente, a fonte de energia das galáxias ativas é justamente a aceleração do gás sendo capturado por um buraco negro supermassivo central, como a gente viu, no centro de todas as grandes galáxias existe um buraco negro supermassivo central. Então, ao cair no buraco negro, o gás forma um disco de acreção em rotação e, ao espiralar pelo centro, ele vai transformando ali energia potencial gravitacional em energia cinética, acelerando, aquecendo e liberando enormes quantidades de energia. Então, concomitante a isso, parte do gás ela pode ser ejetada a alta velocidade, o que formam justamente os jatos e lóbulos que a gente consegue observar em algumas galáxias. E toda a energia ela é irradiada antes da matéria cair no horizonte de eventos do buraco negro, porque após ali nada consegue escapar mais. E o processo de acreção ele vai ali converter a matéria em energia. E ele é cerca de 10 vezes mais eficiente do que as reações nucleares mais eficientes conhecidas, como a fusão nuclear que a gente tem aqui na Terra. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.